Quase. O poema brota da sombra da escuridão, dessa luz obscura do cotidiano que nos toca de raspão, feito um vento obsceno. Que a vida é só um risco no nosso corpo diante da imensidão do universo ou da imensidão da morte, maior que a do céu e a do mar. O poema se escreve sobre o que não se vê. Não vemos a árvore à nossa frente, nem a lua, nem o corpo assassinado, nem o amor que beijamos. Vemos o que criamos sobre o real. Nasce do símbolo e se alimenta dele. Canibal. O poema pendura a vida na língua, brota do tédio, uma espécie de melancolia, de esperança, ou quase. O poema é sempre um quase. Bonito, bonito. Muito Querido bonito. público, boa noite, Hamilton. Boa noite, César. Hoje a gente resolveu começar o programa de uma forma diferente, porque, felizmente, né, para nossa alegria e felicidade, o Tanucy Cardoso, nosso convidado, tem belíssimos videopoemas, e os vídeos-poemas dele também são muito bons. Então, para variar um pouco a nossa introdução, colocamos o quase. Né? Muito bom. Legal. E você, Hamilton? É uma alegria estar aqui no 44º programa, né? 44º, é isso, né, César? 44º. 44º, 4 anos de trabalho. Trabalho, né? Porque dá muito trabalho, né? Bastante. Muito trabalho. Às vezes as pessoas... trabalho prazeroso, né? Às vezes a minha mulher pergunta assim, escuta, você está aposentado, não está? Você está trabalhando mais do que quando eu estava nativo completamente. Então, é isso, mas vale a pena, é muito gratificante. E hoje temos aí o Tanucy, né, um poeta celebrado, né, por vários escritores e críticos, professores, etc., como Afonso Romano Santana, como Gilberto Teles Vieira. Fugiu o nome. Teles Vieira, eu acho. Teles, Gilberto Mendonça Teles. Mendonça Teles. Olga Savari, Salgado Maranhão, e várias outras pessoas trazendo assim, a presença viva, né, desse poeta brasileiro muito ativo, muito amado. Né? Então, vamos chamar aí o nosso amigo. E é bom acrescentar que é uma coisa assim, impressionante. Né? Ele detém mais de 40 prêmios ligados à poesia. É fantástico. Então, vamos apresentar a vocês o Tanucy Cardoso. Tanucy, boa noite. Prazer ter você meus aqui com a amigos. gente. Boa noite, César. Boa noite, Hamilton. Obrigado Tanucy, pelo convite. esse nome de onde vem, Tanucy? Dizem que é indiano, minha bisavó era indiana e saiu daí. E eu acredito, porque eu sempre fui muito ligado a essa coisa indiana, sem saber, né? Sempre fui meio oriental, sempre gostando muito de elefantes. Aqui em casa é cheio de elefantes. E no fim agora, uns 10 anos, 12, eu entrei para o budismo, que também tem uma raiz lá na Índia, né? No Oriente. É estranho, são certas coisas que vêm da ancestralidade que a gente não explica, né? A gente gostar de uma coisa que está no sangue a gente não sabe. É interessante porque quando eu vi você recentemente, aqui na preparação do programa, eu disse assim, o Tanucy deve ter alguma coisa indiano, porque eu conheci a Índia, né? Estive na Índia, etc. E tem muitas pessoas muito parecidas com você lá, a cor da pele, o jeito de ser, etc. E o meu sonho, um dos projetos é ir à Índia, que eu não conheço. E a Índia está com um projeto de ir ano que vem.
Em Copacabana tem uma. Eu gosto muito de roupa indiana, sempre gostei. Outro detalhe, né, característico. Eu gosto muito de roupa indiana. E uma vez entrei em Copacabana, numa loja indiana, a moça veio correndo lá a vendedora, veio correndo. Posso lhe fazer uma pergunta? Falei, pô, você é Fazendo indiano? assim, ó. Falei, não, estou na base de indiano, mas não sou indiano, não. É muito gozado. E esta cor, eu estou há 2 anos e pouco aqui na região dos lagos, queimei muito, fiquei mais moreno ainda por causa do sal, né? Do sal das salinas aqui das Lagoas, São Pedro da Aldeia. E agora eu estou indiano mesmo. Mas muito Tanusi tem obrigado pelo uma. convite, muito obrigado mesmo, estou muito honrado. Nós Obrigado estamos ao muito público honrados, muito presente. honrados. Tanusi tem Eu só, uma. eu só Fala. queria pedir desculpa, eu tinha até falado com vocês antes, pela minha voz fanhosa, que deve estar um horror no ar, que eu estou muito gripado mesmo, há algum tempo, e eu peço desculpa aí por causa da voz abafada, talvez. Não, tudo bem. Tanusi tem uma obra muito, muito variada, grande, com muitas temáticas, etc. Muitos livros, muitos críticos. É uma obra celebrada, bastante reconhecida. E a gente queria saber, assim, de início, você nasceu dentro de um contexto da geração 70, 80, né, poeticamente, vamos dizer assim, embora você já até escrevesse antes. Mas os primeiros livros, né, foram em 82, se não me engano, foi o primeiro livro seu, né? Não, 79. 79. É. Depois vieram outros livros, etc. Mas você, nos primeiros livros, você tem ainda uma marca grande dessa geração, né? E você vai desenvolvendo nos próximos livros um estilo muito personalíssimo, como chamam os críticos, né? Uma forma muito própria de escrever, se libertando desse cenário dos anos 70, da literatura marginal, etc. E como é que foi esse caminho para você chegar aqui? Eu acho que foi um caminho mais ou menos natural. Eu tenho até o primeiro meu foi esse aqui, acho que é o único exemplar que existe. É o Desintegração, que é de 1979. E é muito bom entender como era essa geração chamada marginal, que os poetas novos podem pensar que é alguma coisa relacionada à bandidagem, mas não, marginal era o que estava à margem do capital, né? Do poder econômico, das grandes editoras. Então, o caminho dessa marginalidade, da geração marginal dos anos 70, 60, foi justamente editar seus próprios livros, né? Na época com datilografado e mimeografado. Mimeógrafo já existia um dia também. Por isso, geração mimeógrafo, a gente vendia de bar em bar, de esquina em esquina, em grupos. Agora, essa característica da geração marginal, que era dessa literatura, não tinha, dentro do contexto que eu queria, o que eu pensava para a poesia, a palavra, a linguagem como base, né? como sustentação do que seria poesia para mim. Então, eu entrei no grupo dos anos 70, 60, na poesia marginal, como outros também, Salgado Maranhão, por exemplo. A gente até discutiu sobre isso uma vez lá na Fripelô, no ano passado. A gente entrou, mas saiu, né? Porque eu achava que poesia era muito mais uma marca da linguagem, não do momento preciso, era necessário, preciso. Vivíamos uma ditadura horrorosa, vivíamos correndo da polícia, né? O Nicolas Berra, inclusive, foi preso, e nesse Desintegração eu tenho um poema dedicado ao Nicolas Berra, sobre a prisão dele nessa época. Então, mas o que continha a minha poesia
já estava nos meus livros, né? Aqui, ali já tinha a questão da finitude, a questão do tempo, da memória, da infância, do amor, a coisa existencialista sempre me marcou. Então, eu acho que foi um processo natural, esse meu caminho que chega até hoje, né? E o Viagem em Torno de, por exemplo, que eu acho que você citou, o Viagem em Torno de é de 2000, teve duas edições esgotadas, saiu pelas 7 letras, e teve um prefácio belíssimo de Salgado Maranhão também, e o Gilberto Mendonça Teles, certa vez, falou que foi o meu pulo do gato, e a Olga Savarin e o Salgado Maranhão também, de alguma forma, falaram a mesma coisa, que o Viagem em Torno de foi o impulso para o poeta que eu sou hoje. Eu acredito que talvez seja, mas não que esse poeta não tivesse já imiscuído no Beco com Saídas, por exemplo, né? Não digo tanto no Boca Maldita, que está aqui, o Boca Maldita é de 1991. Eu ainda tinha muita questão da poesia marginal, muito sexo, muita palavrão, muita conexão com a corrida poética, né? de versos corridos e rápidos. Mas a partir do Viagem em Torno de, a coisa acho que vai mudando, a questão da morte se acentua, a linguagem é mais precisa, a dicção já é quase tanuciana. Uns consideram o Viagem em Torno de o meu melhor livro, outros já consideram O Exercício do Olhar. Enfim, então, eu acho que foi um processo natural. Sair da geração marginal, independente, e chegar até hoje. Porque desde de criança, desde a minha juventude, quando comecei a escrever versos, esses meus temas já estavam dentro da minha poesia. Só que faltando a maturidade, né, lógico, literária, de estrutura, de linguagem, de leitura mesmo, de leitura de bons poetas. É isso. Tanucci, você quer falar? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tanucci, porque eu me lembro, nessa época, que a poesia concreta, os teóricos da poesia concreta, estavam em pleno auge, né? E o pessoal da literatura marginal meio que recebeu de forma um pouco contraditória, com muita crítica, inclusive chamando até os concretos de apolíticos ou coisa por aí. Como é que você, Tanucci, passou por essa questão por poesia concreta nessa sua formação poética? Eu posso ser honesto, honestamente, eu nunca me interessei muito pela poesia concreta. Nunca. Porque justamente acho que faltava nela, para mim, né, essa coisa da palavra, essa coisa da oração, do lirismo, de tocar o outro. Então eu sempre achei que aquilo não me dizia muito respeito. Eu respeitava, mas não me dizia muito a respeito à minha poesia, né? O que eu queria, o que eu pensava sobre poesia. Eu acho que foi por aí. Foi um processo natural, eu fui saindo, lendo, entendendo as propostas, mas não nada que me interessasse. Nada, nada, nada. O Gilberto Mendonça Teles fala que você superou definitivamente a sua formação com Viagem em Torno dele de 2001. Né? E depois ele fala do exercício do olhar, que foi o grande salto. Né? Você concorda com isso? Você concorda eu concordo, de uma certa forma. Eu concordo. O exercício do olhar está até aqui. Ele diz, inclusive, que você passa. Não, eu pergunto, quer dizer, essa grande transformação que você sofreu, que transformação foi essa? No sentido assim de que os temas eram outros, a forma de escrever era outra, o que é isso? Eu acho que é um livro, O Exercício do Olhar, é um livro mais bem acabado tecnicamente, mais aprimorado a palavra. Ele é mais seco, quase cabramino, né? Longe de mim, né? Falar do mestre. Mas eu tentei enxugar ao máximo cada verso. É um livro bastante cabramino nesse sentido, pensado, menos derramado.
Então, ele, tecnicamente, apesar dos temas praticamente serem os mesmos, é uma maneira do poeta olhar a coisa comum, que todo mundo olha, todo mundo vê, e pensar como um poeta tem que pensar, observando os detalhes e vendo além da coisa que a gente vê. Né? Eu costumo dizer, sempre falo isso, que a poesia pertence a todo mundo. A poesia está aí, né? Pertence ao verbo ver, ao verbo olhar, ao verbo enxergar, mas o poema, ele só pertence ao poeta, porque é o verbo trabalhar o olhar, retrabalhar o olhar, né? Refazer é trabalho, né? Então, é isso que eu sinto nesse livro, O Exercício do Olhar. Eu trabalhei cada detalhe, mesmo falando de coisas aparentemente comuns, a forma dele de falar, a técnica usada é bem mais certeira. Certeira, essa é a palavra. Então, eu acho que o verbo do poeta é isso, é trabalhar, né? Respirar, enquanto a poesia que pertence a todos é de ver. Todo mundo vê a poesia, né? Todo mundo é poesia, mas nem todo mundo é um poeta, porque justamente aquele que faz da poesia comum, que todo mundo vê, um poema, trabalhando, retrabalhando. Eu acho que isso eu consigo no exercício do olhar. E o exercício do olhar me deu muita alegria, não só porque ganhou o prêmio do melhor livro do ano também, mas porque num edital que foi feito no Peru, pelo Ministério da Cultura do Peru, um edital de tradução, o livro ganhou, rapaz. Eu fiquei muito feliz com isso, eu não esperava uma coisa dessa. O livro ganhou o edital e o Oscar Limatin, que é um poeta peruano, fez a tradução para mim e foi uma edição bilíngue que que saiu lá em Lima, no Peru, pela Amotap. E a partir daí, os contatos com amigos espanhóis aumentaram. Eu já traduzi 3 livros para eles, e agora eles vão lançar um novo livro meu lá, não no Peru, mas no Chile. Mas esse contato com a América Latina cresceu muito, tudo a partir do exercício do olhar. Então, eu sou muito grato a esse livro, sou muito grato mesmo. Que fala também do tempo e da memória, né? É um olhar aberto a tudo isso aí. E como a memória é a arma de todo escritor, eu, eu acho que o livro fala sobre isso, sobre essas coisas. Você é um poeta ovíparo ou vivíparo? Oi? Você é um poeta ovíparo ou vivíparo? Ou seja, Eu acho que eu sou. choca o poema. Não, cara, olha, eu estava falando, gente, mas como é que. Porque a gente. Você está nisso há muito tempo, né? E você, o César também, e o Arthur está aí, enfim. Nós estamos nisso há muito tempo. E eu acho muito estranho, às vezes a gente está num lugar assim qualquer, numa reunião, num sarau, que chega um poeta e diz: Acabei de fazer esse poema. Eu falei: Caramba, como é que esse cara acabou de fazer um poema e vai ter cara de pau de ler o poema? Cara? Entendeu? Porque eu estou escrevendo um poema há quase uma semana tentando escrever esse poema. E vou e releio, porque os meus poemas são muito orais. Né? Eu, eu costumo dizer que minha poesia se escreve pelo ouvido. Então eu tenho que ler o poema sempre alto. Eu tenho essa mania Também, você também? Que bom também. saber. Que aí eu fico lendo o poema, lendo, e esse ritmo da leitura é que vai me E fazendo ver se a ele está música dá certo. o corte, né? A música dá o corte. A música da leitura dá um corte. E eu sempre digo que o meu poema, a oralidade está nele, porque vem lá da minha infância, cara. Meu pai lia muito nas festas, cantava muito tango, é, e ia muito de cor, né? Apesar de ser um nordestino rude e tudo, mas ele lia muito, ele recitava muito Castro Alves, Olavo Bilac, aqueles poetas daquela época, Augusto dos Anjos. Então eu cresci com isso.
com a música do meu pai, com os versos do meu pai e com a minha mãe cantando nas pias da vida, né? Cantando Dalva de Oliveira, Ângela Maria. Então, a música é muito contido, a questão rítmica dentro do poema meu é muito, muito bem elaborada nesse negócio do ouvido. É muito oral. Quem lê um poema meu, mesmo com os versos livres, sente o ritmo interno, o ritmo dos versos, um a um. Eu acho Uma isso muito palavra que importante. ambiciona ser música, né? É, Diz uma Palavra. coisa, Tanucci. oi? Essa questão da oralidade ligada com a questão dos poemas que você passa a Ah. produzir é que te levaram para compor música também? Não, acho que a música sempre teve comigo antes da poesia. Desde a infância, eu cantava muito, cara. Eu gostava de cantar, diziam que eu era um grande cantor. Há pouco tempo que eu não canto mais, porque a voz já não dá mais. Mas eu cheguei até a ser chamado para gravar. Então, eu sempre tive música. Eu cheguei a ter mais de 2.000 LPs. Eu sempre fui misturado com negócio de música, de show e de canto mesmo, né? Então, eu acho que a questão da letra já veio. Nós tínhamos no ginásio, eu estudei no Visconde Cairu, no MEA, e nós tínhamos lá um grupo chamado Evolução, onde eu cantava, fazia o roteiro, e mais outros amigos cantavam também. Então já havia um roteiro, e às vezes a gente fazia letra e música, já naquela época do ginásio. Então, essa questão da letra e música sempre existiu na minha vida. A música sempre existiu e continua existindo, e ainda bem, né? Então, eu acho que as coisas se misturam de alguma forma. Letra, música, poesia, essa coisa Mas toda. você é bastante humilde, né? Porque você, por exemplo, não comenta que você consta no dicionário Cravo Alvim da música popular brasileira. Ah, tem isso sim. É porque eu gravei, tenho muitas letras gravadas. Agora mesmo, um amigo meu gravou 14 poemas meus, acredito. Fez 14 músicas de poemas meus. Eu acho muito, muito bom. Tomara que ele esteja ouvindo, agradecer a ele, as músicas ficaram lindas. O Cláudio, Luiz Cláudio. E é isso, a gente está sempre junto nessas coisas de poesia, arte, música. E eu espero que vocês não me perguntem se tem diferença de letra de música para poesia, porque eu não aguento mais também falar sobre isso, cara. Não, a gente vai se preservar. Lucy, você não quer falar um poema para nós? Um poema assim. Ah, cara, eu queria que vocês me permitissem, que a gente está tendo algumas perdas, né, importantes, né, no nível das artes, da literatura. Foi o Armando Freitas Filho, foi o Ulisses Tavares e foi o Antônio Cícero, que me deixou muito, muito triste, muito marcado por tudo, né? Inclusive pela forma como ele morreu. E aí eu tenho um poema, eu queria homenageá-lo. Posso ler um poema Lógico, manda ver. inédito? Sem dúvida. E o poema se intitula Poema sobre uma nota de falecimento. Antônio Cícero morreu aos 79 anos. No dia 23 de outubro de 2024, em Zurique, Suíça. Poeta, filósofo, letrista, professor, escritor e pensador, membro da ABM, morreu de eutanásia, de Alzheimer, de sofrimento. Ficam a tristeza e o julgamento de quem nunca morreu um dia na vida. O mundo é muito mais complexo, ele dizia, e é. Antônio Cícero morreu. Não desejou, mas quis. Silêncio, por favor. A morte de um poeta faz barulho no coração de Deus, ainda que ele não saiba, não acredite. Um poeta morreu, nada mais importa. Escutem calmamente o que ficou, seus versos a ecoar nos ares das canções. Lembrem com cuidado o carinho de sua voz
a explodirem poemas, livros, signos, símbolos de inteligência, afeto e amor. Esse sentimento tão vasto, tão justo, tão dignamente alcançado por ele, seguro nas mãos do outro. Antônio Cícero morreu, livre e em paz. Guardá-lo como se guarda um poema, iluminando tudo. Para Antônio Cícero. Emocionante. Também César, morreu vamos. essa semana o nosso Tavinho Paz, tão querido. Enfim, o mundo está ficando mais triste. Vamos chamar o Ricardo. Ricardo Alfaia, exatamente. Ricardo Alfaia, grande amigo do Tanusse Cardoso. Alfaia, muito obrigado por aceitar o convite do Tanusse, para você comentar aqui a obra dele. Obrigadíssimo por enriquecer o nosso programa. Obrigado a vocês, né, pela oportunidade. Também meus cumprimentos a quem esteja nos assistindo. Eu tinha feito um roteiro aqui para falar, só que muito do que eu pensei em falar já foi falado, né? Então não faz muito sentido repetir. Eu vou pegar as partes que não foram ditas ainda, né, para tentar fazer um comentário, um breve comentário. Serão pinceladas, sem nenhuma pretensão de esgotar a obra do Tanusse, que é vastíssima, complexa, né, como foi possível observar aí nos comentários anteriores. Então, vamos ver. Eu, por exemplo, aqui, eu separei um poema, que é um poema que o próprio Tanusse gosta muito. Ele botou... Existe um livro dele, que não foi mencionado ainda, que é 50 poemas... como é que é mesmo? 50 poemas escolhidos pelo autor, que foi uma edição da Galo Branco, né, com o Valdir Duval, que era o diretor dessa publicação. E esse livro do Tanusse, como praticamente todos os livros individuais dele, ele recebeu prêmios, né? Houve opiniões da crítica de que deveria ser um livro levado às escolas, né? Quer dizer, pela qualidade da obra, né? E nesse livro tem um poema que vem de Beco com Saídas, que foi um livro de 1991, que é também uma espécie de trânsito entre a poesia marginal e a poesia de reflexão que o Tanusse passaria a fazer mais seguidamente depois de Viagem em Torno de. Mas nesse poema já se sentem os elementos, né, que apareceriam depois de Viagem em Torno de em diante. Então, eu achei interessante, né, que separei aqui para ler, né? Chama-se Arquitetura. Um poema pronto é um poema morto, um filho solto, palavras tontas nos desvãos do tempo. Um poema pronto só cabe em seu corpo. Não se pertence, vive além dele. Um poema pronto não se desespera, é leve como pluma e forte como furacão. Nem claro, nem enigma, não se perdoa. Certo ou torto, só se percebe no olho do outro e na emoção. Um poema pronto é um poema morto. Então, aqui a gente percebe o tom mais reflexivo de um poema em 1991, né? A questão da morte, né? Que é o grande tema de Viagem em Torno de, embora não seja o único, mas se destaca, né? E outra questão que vai aparecer também num poema seguinte, e em vários outros, na verdade, que é a questão daquilo que não se consegue dizer na poesia, que a poesia está além da palavra, que a poesia reside no desconhecido. Essa é uma questão muito do Tanusse, que eu nunca vi outro poeta lidar tão bem com essa ideia, né? É bastante mágico. Então,
E uma outra característica da poesia dele é que os poemas dialogam uns com os outros. E eu pensei, ao fazer a revisão dos 2 mais recentes livros dele, que ainda estão no prelo, Absurdo Coração e... esqueci o nome do outro. O Tempo sobre os Telhados, né? Absurdo Coração e O Tempo sobre os Telhados. Eu fiz um comentário de que, nesses 2 livros, os poemas se intercambiam muito, eles falam uns com os outros, falam até com as epígrafes de outros poetas que ele utiliza, né? Só que, ao preparar esse roteiro aqui, eu notei que essa não era uma característica mais recente, ela já vem de longa data. E eu, para demonstrar isso, eu acabei de ler o poema Arquitetura, né? Então, reparem como o poema O Morto, né, que está na página 37 de Viagem em Torno de, faz um contraponto, dialoga com esse poema anterior que eu acabei de ler. Ele se chama O Morto. Tudo permanece em seu lugar. A tartaruga, estática, sábia, contempla a cena. Quem morre antes, o morto ou seus objetos? Tudo permanece em seu lugar. O morto é um poema acabado, solto, completo. Então, dá para notar uma metalinguagem aí, né? Quer dizer, o poema, além de ser um poema sobre poema, ele se comunica com aquele outro num contraponto, só que com um detalhe, né? No primeiro, há uma certa personificação do poema, né? E no segundo, se dá o contrário. O morto se transforma em objeto, mas um objeto transcendente, especial, que é a poesia. Ou melhor, que é o poema, na verdade. Então, deixa eu ver. Aqui já falei isso. Eu queria... há um aspecto que foi mencionado aí, o prefácio do Gilberto Mendonça Telles, né, para o livro Exercício do Olhar. Mas há uma peculiaridade nesse prefácio, que ele é um verdadeiro livro dentro do livro, né? O Gilberto Mendonça Telles fala da poesia do Tanussi, fala da poesia em si. É um prefácio maravilhoso. Na verdade, é um ensaio, né, que o Gilberto faz e que enriquece muito a obra do Tanussi, né? E há um aspecto também muito interessante que ele notou, o Gilberto, que é o seguinte, que Deus é um personagem constante dentro da poesia do Tanussi, né? Isso, Exercício do Olhar, é de 2006, né? Isso permanece até hoje, né? O Tanussi sempre se refere a Deus, mas uma característica muito bem observada pelo Gilberto é que esse Deus do Tanussi não é propriamente o Deus cristão, é um Deus tanussiano, né? Uma coisa que eu gostei muito quando eu fiz a revisão dos livros Absurdo Coração e O Tempo sobre os Telhados é que tem um poema em que Deus horizontaliza as suas relações com o homem. Deus aparece no poema caminhando lado a lado com o homem. É um negócio, só mesmo lendo o poema, né? Mas é muito bonito, é um negócio muito, muito diferente. E que justamente combina. Quando li isso, lembrei logo, quando eu li essa observação do Gilberto, eu lembrei logo desse poema, dessa questão do diálogo, né, que o Tanussi estabelece entre Deus e o homem. É uma característica muito especial. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ainda em torno dessas questões assim, do meio metafísicas, eu separei o poema da página 87
de exercício do olhar, que diz o seguinte: 2 mistérios. Os homens apressados, ásperos, angústia de chuva que não molha. Os homens correm apressados. Vai na frente a poesia sempre na frente, inalcançável. Então, nesse poema, se percebe um certo aspecto de crítica social, né? Que essa crítica à pressa de nosso tempo, né? E aí vale, que não foi falado ainda isso, que embora o Tannus tenha uma predileção por temas universais, por textos metalinguísticos, ele também produz muita poesia em que há crítica social, mas sempre de uma maneira apartidária e não panfletária, como nesse poema. E há um detalhe aqui nesse poema também, que é essa questão que eu chamo de metafísica na poesia do Tannus. Ele diz: a poesia sempre na frente, inalcançável. Em vários poemas do Tannus, há essa questão da incapacidade, de certo modo, do poema dizer. O poema está sempre tentando dizer, mas não consegue dizer, né? Há um desconhecido que abarca a poesia, que é o lugar da poesia, né? no que ele escreve. É uma característica bastante peculiar, né? E se vê, né, quanto de riqueza que existe naquilo que o Tannus escreve. Aqui eu já citei a questão dos 50 poemas escolhidos. Bem, em 2009, isso aqui acho que não foi mencionado ainda, não, já se falou que o Tannus teve uma projeção da poesia dele em língua espanhola, né? Foi até mostrado aí um livro anterior, né, ao que eu vou citar agora, mas acho que não se falou em 2009, mais uma vez, numa edição primorosa da Five Star, que é a Five Star que fez aquele exercício do olhar, maravilhosa edição, o livro bilíngue, espanhol-português, esse já nasceu bilíngue, que é o meu espanhol é péssimo, hein? Del aprendizaje del aire, do aprendizado do ar. Trata-se de uma seleção poética, mas, nesta ocasião, a seleção foi feita pelo poeta e crítico chileno Léo Lobos e pela escritora e crítica literária mexicana Angélica Santolaya. Não sei se seria Angélica, né? Mas aí aportuguesemos. E a existência... Bom, isso aqui eu tinha feito uma observação que agora até se faz dispensável, que o livro indica o quanto de projeção internacional, sobretudo em países de língua espanhola, obteve a poesia de Tannus. Quer dizer, não é apenas um reconhecimento nacional, é internacional. E nesse livro há um poema que eu gosto muito, que é justamente o que dá título, em português, Do Aprendizado do Ar. É um dos poemas mais bonitos que eu já li na vida. Diz o seguinte: imaginemos o ar solto na atmosfera, o ar inexistente à luz dos olhos. Imaginemos o ar sem senti-lo, sem o sufocante cheiro de abelhas e zinabre. O ar sem cortes e fronteiras, o ar sem o céu, o ar de esquecimentos. Imaginemos fotografá-lo, fantasma sem textura. Acho esse verso incrível. Moldura inerte, quadro de sugestões e aparências. Imaginemos o ar, paisagem branca sem o poema, vácuo, impregnado de Deus. Olha Deus aí de novo. O ar que só os cegos veem, o ar, silêncio de bar. Imaginemos o amor, assim como o ar. É incrível. Bom, em 2017, um livro também que eu fiz a revisão, Eu e Outras Consequências, né?
que é um livro que tem uma temática mais variada, e tem até alguns elementos mais comuns, né, do cotidiano. Por exemplo, tem um poema lá que se chama Mamão Papaya, Como se come a fruta. Quer dizer, uma coisa bem do dia a dia. Esse livro, acho que já foi citado o lance do Afonso Romano, mas não foi citada a Astrid Cabral. Esse livro tem prefácio da Astrid Cabral, tem orelhas, no plural, do Afonso Romano, e tem um pós-fácil, né, assinado por mim, que o Tanussi gostou lá de um comentário que eu fiz sobre o título do poema e acabou pondo como pós-fácil. Então, desse livro, uma coisa importante nesse livro também, que não foi mencionado, é que é um livro cujos poemas são, em sua maior parte, sintéticos, mas ele tem um poema muito longo e muito bonito, que é O Inferno Cronológico do Poeta, ou 6 Visões da Guernica de Picasso. Eu acho que esse poema, se não me falha a memória, foi feito depois de uma exposição que teve do Pablo Picasso aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que foi uma exposição incrível, né? Carlos Nejar escreveu sobre essa exposição, fez um livro de poemas em que cita muito, e eu mesmo fiz, né, no meu Fronteiras em Liquidação, eu citei abundantemente momentos dessa exposição. Mas, como esse poema é longo, né, eu vou ler o poema Diário, que tem uma frase assim que eu acho chocante, né, o primeiro verso. Volto a suportar o mundo. Não é celebrar, é suportar. Diário escrito às pressas, volto amanhã que se abre. As possibilidades são muitas. Contas, agruras sentimentais, doença materna, grito do cão, a rua e os estilhaços de barulho a perfurar os tímpanos. Cansaço, inchaço, poesia, exigir. Bom, para encerrar, né, que eu acho que não se deve deixar passar, inclusive porque não foi falado, o Tanussi, Tanussi e Elaine Pauvuli e Márcio Catunda, que foi promotor desses cometimentos, nós tomamos parte em 3 antologias, né? São antologias que, por ideia do Tanussi, né, foram antologias de livros de poesia. Então, cada um entrou com um livro, sendo que os nomes dessas antologias são Rios, de 2003, Vertentes, de 2009 e Quadrigrafia, de 2015. Em termos da minha história pessoal, tenho a importância de ter sido... Eu fiz a revisão, eu sugeri ao grupo, e foi aceito, que eu fizesse a revisão de Vertentes e de Quadrigrafias, né? E foi a partir daí que o Tanussi me descobriu como revisor, que até então ele só me conhecia como um poeta. E foram os primeiros livros que eu revisei dele, e depois todos os outros, né? Então é isso. Eu basicamente encerro com esse comentário. Acredito que já deva ter dado o meu tempo. Obrigado pela oportunidade, tudo de bom. Você encerra só o seu comentário, mas você continua participando. Não. O comentário, que era a fase mais... Mas, por falar nisso, você falou sobre esse prefácio do Gilberto Mendonça Teles, é excelente, né? Eu acho que é um prêmio mesmo. Porque ele contextualiza toda uma discussão sobre poesia e situa a obra do Tanussi, né, nesse contexto. Se ele quisesse fazer um livro daquele prefácio, poderia. Sim. Posso agradecer o Ricardo? Hein? Posso agradecer o Ricardo aí? Cara, você quase me levou às lágrimas aqui. Fiquei muito emocionado com o seu carinho, sabe, com
a sua inteligência, relação crítica em relação à minha poesia. Muito obrigado, obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado. Eu agradeço a você e o reconhecimento, né? Que é uma coisa difícil de se conseguir. Eu vou falar um poema do Tanucci. Você vai falar um poema, Milton? Do Tanucci. Então fala. Paisagem inútil. Para ele. Porque não haverá segunda vez meus domingos onde ficar plantados na terra ou nos fios onde se aninham os pássaros. Errar não é humano, é santo. Pecar é carregar nos ombros os erros de Deus. Você falou que esse diálogo, né, que ele vai tendo. Porque é interessante que na poesia do Tanucci estão presentes muitos temas. A poesia é, né, a conversa com a poesia, com a linguagem, né? A vida, a natureza, Deus, a morte é muito forte também. Mas, ao mesmo tempo, o Tanucci diz que ele escreve sobre um tema, sobre um único tema, né? Escreve e reescreve. Uma coisa que o próprio Drummond já falava, né? De alguma forma. Como é que é isso? Isso é o Drummond. O Drummond falava que ele escrevia sempre, né, o mesmo tema, enfim, não era o mesmo poema, né? Era o mesmo Sim. tema dentro das diversidades do Beck, da vida que ele levava, né? E o Borges também. O Borges dizia que uma pessoa está sempre, isso é muito interessante, está sempre escrevendo o mesmo livro, mas geralmente o primeiro. Ele quer dizer o seguinte, que todos nós estamos sempre tentando aperfeiçoar o primeiro livro. É muito, muito interessante, né? Eu acho que essa afirmação é muito válida, porque existem temas essenciais, por exemplo, a minha poesia, essenciais desde o primeiro livro, né? A finitude, a questão da... Como vocês falaram aí, o Ricardo falou também, né? A finitude, o tempo, a memória, essas coisas todas. O amor, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, essas perguntas existenciais que a maioria dos poetas fazem. Mas todos nós, quer dizer, todos esses livros escrevem sobre o mesmo tema. Só que, qual é a diferença, né? O que determina, o que determinaria que eles sejam diferentes sendo escritos pelo mesmo poeta? O tempo, né? O Tanucci de 1900 e pouco, não é o Tanucci de 2024. Então, esse tempo vai escrever sobre o amor com a maturidade técnica, formal e de vida do Tanucci de 2024, que não é a mesma visão do Tanucci de 1900 e pouco. Então, muito, acho isso bem interessante. Fora a questão da leitura que a gente tem, né? A leitura de hoje é muito mais quantitativa e qualitativa do que era antes, né? Então, isso influi na forma, influi na técnica, que são reformadas, são relidas, são refeitas, com enfim, outras características. Então, eu acho que, no fundo, todo escritor mesmo tenta recontar velhas histórias de nós mesmos, né? Nós estamos sempre tentando contar as velhas histórias de nós mesmos, né? Isso quer dizer que nós estamos tentando enganar esse tempo, né? O tempo faz a gente meros enganadores, porque a gente está sempre falando sobre a mesma coisa. É isso aí. Tanucci, tem um poema seu que chama-se Substantivos, né? E o Ricardo Alfaia falou exatamente do seu reconhecimento, né? Eu acho que esse poema seu, ele é um exemplo de como o seu trabalho é reconhecido, porque esse poema foi estudado no livro Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, do José de Nicola e Ulisses Infante, publicado pela Scipione em 1997. Em 1997, já estava na 15ª edição. E o mesmo poema se acha igualmente em Língua Portuguesa, Novas Palavras, Ensino Médio, da Emília Amaral, e publicado pela FTD em 2010.
Antes de você contar um pouco o percurso desse poema, eu gostaria de mostrar para o nosso público o vídeo que você fez com ele, que é lindo, né, se você me permite. Depois você fala, responde a minha pergunta. Vamos lá. Deixa eu botar ele certinho aqui. Substantivos. Faca é faca. Pão é pão. Fome é fome. Amor é amor. Estranho o desígnio das coisas de serem exatamente elas quando as olhamos sem paixão. Legal. Muito legal. Conta pra gente um pouco a história desse poema, Esse cara. poema, cara, esse poema faz muito sucesso. Ele já foi, inclusive, eu levei até um susto, me mandaram um livro, uma capa, né? Pena que não me mandaram o livro. Mandaram a capa também de uma gramática de língua portuguesa no Japão, estudando esse poema, na parte de gramática, né? E achei muito interessante. E tem um amigo meu primo, casado com a minha prima, que ele adora. Toda vez que ele me vê, ele diz: faca é faca, pão é pão. O tempo todo ele me fala isso. Então é um poema fácil, aparentemente fácil, né? Mas é um poema que diz muito, com poucas palavras, né? E o interessante que eu volto à pergunta que o Hamilton me fez sobre a evolução e aquela questão da poesia marginal, esse poema é do Boca Maldita. Esse poema é do Boca Maldita da geração marginal de 1982. E saiu, é o poema que abre o Boca Maldita. Então a questão, que eu estava falando naquela hora, a questão da, da informação da poesia marginal já não estava muito em mim. Esse poema já é um exemplo básico de que a poesia marginal, eu estava na poesia marginal, mas eu não era um poeta da poesia marginal, como Salgado Maranhão não era, né? E como muitos outros. O Hamilton também é dessa época. Nós conseguimos furar a bolha e Sim. falar outras coisas, sair daqueles temas de poesia piada, de linguagem chula, e que tudo foi muito válido, foi tudo muito válido, mas muita gente até hoje permanece nessa questão, né? Nessa forma de fazer. E eu acho que eu consegui, aos poucos, sair. E já no Boca Maldita, esse poema já existia, né? Já estava aqui. Na época da poesia marginal. É um poema que eu gosto muito. O Cinéas Santos, lá do Piauí, vocês conhecem, é um cara muito querido, tem um canal de televisão sobre arte. E ele me mandou, há uns anos atrás, uma folhinha esses folhinhas, né, com esse poema, com um artista plástico que fez um trabalho belíssimo com esse poema. E, enfim, eu gosto muito e fico muito feliz com essas histórias aí que você redescobriu aí da minha vida. Parabéns, cara. Esse poema realmente é maravilhoso. Você Mas, tem. Hamilton, antes de você continuar, tem uma pergunta aqui que o Rubervando Nascimento fez, eu queria que o Tanucci respondesse. Vou ler aqui. Tanucci, em seu poema Eu e Outras Consequências, escreves que é preciso chutar o balde. Que balde continua chutando neste tempo de águas tão turvas? Meu Rubervando amigo, eu Nascimento. continuo Obrigado, Rubervando. chutando. Eu, eu tento chutar tudo que é ruim para mim. Tudo que eu acho que é. Eu estou numa idade já avançada, né? 78 anos. Então eu chuto balde para tudo que não me traz felicidade. Eu tento, com a madureza, a maturidade, só enxergar e ficar perto de mim quem eu quero, quem eu gosto, quem me traz alguma coisa. Como diz alguém, chega uma idade que a gente tem urgência, né? Tem urgência de ser feliz, de tentar viver os poucos anos que nos restam de maneira, pelo menos, digna, né? E a dignidade consta naquilo que a gente pensa que é digno para a gente. Então, eu não quero me cercar, estou chutando balde de fascista, estou chutando balde de tudo que não presta nessa vida, a vida já é tão difícil. Então, eu tenho pressa
de ser cada vez melhor, tenho pressa de cada vez ser mais humilde, tenho pressa de cada vez estar cercado de artistas, de gente boa, de gente que pensa a vida com leveza. Aí o resto é balde, balde para chutar. Vamos chutando balde, só isso. O Tanucci, ele, além de chutar o balde, ele gosta de alimentar aranhas também. Tem um poema que é muito bonito, do Beco Sem Saída, Beco com Saída, de 91, chama-se Teias. E eu acho que está certo o Gilberto Mendonça Teles falar que desse processo de transformação de 91, né? Alimentar aranhas, eis o meu ofício. Deixá-las criar tentáculos, moscas mansas apaixonadamente sangrar. Cuidá-las para tecer os pequenos vícios do seu tear. Venenos sutis, atos improváveis, vivê-las. Descobrir as cores, as sedes e as sedas. Entrelaçar as sendas do meu destino nelas. Véus de astúcia, morte e viuvez. Decifrar sua dança, rede de valsas, fios de arame, aprender com elas o ritmo do salto. Muito bonito esse poema. Obrigado. E é de 91, né? E interessante essa linguagem onde você compreende a totalidade do poema, mas você não entende. Se você compartimentar o poema, você não consegue entendê-lo cientificamente. O que ele quis dizer com alimentar aranhas, né? E você pega o conjunto do poema e você consegue pegar o clima do poema, o ritmo do poema, né? A beleza do poema. É o ritmo do salto. É que o Manuel de Barros que fala compreender é parede, né? Procure ser uma árvore, né? Eu acho que para você ler um pouco um poema, você tem que ser mais árvore que parede, né? Sim. Tem um outro poema do Tanucci que eu acho muito interessante, a forma como ele trata a questão da morte, né? Que eu acho que é de uma maneira, de uma leveza, de uma coisa assim fascinante e muito reflexiva. A gente lê depois um poema desse, a gente fica pensando muito, né? Beco com saída. Pois é. Aí eu quero ler, então, o grão. O que de mim se esvai é o que fica. Sou a permanência dos dias em que morro. Diariamente construo, não a minha vida, mas o que deve existir enquanto morto. É fantástico. Fantástico. Tanucci, como é que você vê o Alfaia também, né? Essa também. Como é que você vê hoje, por exemplo, como você falou, o tempo já não é mais o mesmo, né? Quer dizer, você, de 91, de 90, já não é mais o mesmo de 2024. O mundo também já não é mais o mesmo. O mundo mudou muito, se complexificou, se autodestruiu. E o poeta tem um papel diferente nesse contexto, daquele contexto que acontecia nos anos 70, 80, por aí. Como você vê o papel do poeta hoje? Cara, isso é uma questão muito importante, né, Milton? Eu acho que o poeta, ele, antes de mais nada, ele precisa se preocupar com a ausência de humanismo, né, em seu trabalho. Eu tenho um poema que é dedicado ao Cazuza, inclusive, que termina com um verso assim: eu não quero escrever sobre paredes. Paredes não sangram. É mais ou menos isso. É o homem que interessa a poesia. Entendeu? É o ser humano, né? Eu acho que a gente tem que ter comprometimento com a nossa época, de alguma forma, né? Nós estamos juntos nesse planeta, e é por isso que nós não podemos nos apartar de solidariedade, de empatia. Então, esse eu acho, não é só o papel do poeta, mas de todo artista, de todo escritor, de todo o mundo, né? Acho que continuar no nosso país é uma nação empobrecida culturalmente, valorizar a cultura, como vocês fazem nesse programa aqui,
sabe? É digno de aplauso o que vocês estão fazendo, entendeu? 44 edições, como você falou, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque vocês sabem que esse trabalho é um trabalho digno, dos mais dignos em termos de arte. Vocês trazem pessoas para falarem sobre humanismo, sobre poesia, sobre amor, sobre solidariedade. Isso é muito importante. Então, quando a gente faz um poema, ainda que de amor, ou sobre o vazio, as pessoas têm que. A gente até conversou no outro dia sobre isso. A gente tem que entender que a gente está atuando politicamente, se posicionando como artista. Então, a gente é um ser político também. A gente é o tempo todo um ser político dentro dos suportes que cabem a gente, livro, a palavra, né, os revistas, os jornais, os sites. Então é muito. Eu vou até falar uma história para ver a importância da palavra, da nossa palavra. Eu acho que eu tenho um poema muito famoso chamado As Mortes. Né? Eu sempre que eu posso eu dou esse exemplo aqui. Ele é do Viagem em Torno de. É um dos poemas que as pessoas mais gostam que eu fale, gostam, toca muitas pessoas. E esse poema eu recebi uma vez, por 3 vezes, aliás, coisas que me deixaram extremamente emocionado. Uma carta de uma mãe dizendo que eu a tinha salvado, porque ela tinha perdido uma filha, ou um filho, não lembro mais, uma criança. E que ela estava desesperada, e quando ela leu esse poema, eu a salvei. Eu nem conheço essa pessoa. Tem essa carta até hoje. Um amigo, que depois se tornou um amigo meu também, eu não tinha nem pretensões de ser, também me disse mais ou menos a mesma coisa, que estava em depressão e que, lendo o poema, é, havia se curado, tinha ficado melhor. E uma outra pessoa me disse que botava o poema na cabeceira dela antes de dormir, como se fosse uma oração. Eu fico até emocionado quando eu lembro dessas coisas. Porque eu nem gostava desse poema. O poema não ia entrar no livro. Foi a minha irmã e um amigo meu que disse: não, esse poema é muito bonito. Entra, tem que entrar. Entrou. E esse poema tocou tanto pessoas no mundo todo que já leram esse poema, sem a gente saber, sem o autor saber o alcance da palavra, né? A força que essa palavra tem, a ponto de você salvar uma pessoa. Então, dizer que o poema salva, que a poesia salva, não é uma metáfora, salva mesmo. A arte salva mesmo. Já dizia o Dostoiévski, e é verdade. E eu não sabia, não tinha essa intenção, não, era simplesmente um poema. Mas essas palavras desse poema ajudaram 3 pessoas na vida. Então, a gente está aqui, o papel da poesia é isso, é tocar o outro de maneira genuína, clara, verdadeira, nunca, sempre entendendo que nós trabalhamos com a palavra, com a linguagem, né? Então, eu creio que a poesia e a arte, em geral, tem esse objetivo, né, de entrar nas pessoas, dentro das pessoas, de viver com elas, de morar dentro delas, né? Então, acho que, no fundo, deve ser muito bom morar dentro das pessoas, né, que a gente gosta. Eu acho que é isso aí. A gente está chegando já nos finalmente, né? Mas antes, Tanus, não é nenhuma pergunta, é um pedido do Marcelo Bretas, se você poderia nos ler um poema inédito de um dos livros que estão no prelo. Tem como atender o Marcelo? Obrigado, Marcelo. Sim. É porque quando eu falei do Vinícius, eu tinha separado um poema com a linguagem, olha bem, tentando a linguagem do Vinícius de Moraes, que foi, eu até coloco assim, para o poeta Vinícius de Moraes, onde minha poesia começou. Se chama O Amor Possível. Eu queria dedicar a esse cara fantástico, o Vinícius, que diz assim: para isso serve o amor.
velar sobre o móvel escuro, iluminando as sombras, temperar as frutas soltas nas peles, adocicar os sais dos suores, ser céu e casa no ermo de cada inferno, beber o vinho em lugares longínquos, mas juntos, e na gentileza da mesa à sua frente, alimentar novos sabores, sentindo o cheiro de gergelis e amoras. Para isso serve o amor, descobrir segredos e prazeres, assim como a poesia faz brotar árvores nos mistérios. Entender a submissão fraterna que há na vida, combinando estranhamentos e espelhos, pois a raiz é diferente, mas o jardim o mesmo. Para isso serve o amor. Conhecer e acalmar os ventos de quem se ama, ter a riqueza das mãos que encantam o corpo de quem se ama e passear nos seus olhos, carregando o mundo no colo, sem se cansar. Para isso serve o amor, para mudar o imutável e sermos jovens e felizes a cada aceno, assim como a areia do mar também é o oceano. Para isso, o amor, para a simplicidade do invisível, para se entender que o indecifrável pode ser tão somente o possível. Muito bem. Para Vinícius, o amor possível. Legal. Ainda temos um tempinho ainda, não? Temos, não, e tem uma história que eu não quero deixar passar. Sexta Poética. Não, antes da Sexta Poética, ele tem um poema que não publicou em livro, a gente perguntou para ele antes de começar o programa, chamado Miragem, que, no entanto, foi veiculado para 200 mil pessoas, porque ele fez parte de um cartão telefônico, vocês lembram? O público mais jovem não deve lembrar, dos cartões telefônicos que a gente usava no orelhão. Pois é, 200 mil exemplares desse cartão estamparam o poema Miragem do Tanussi. Eu queria muito. Foi uma miragem só, não pode ser. Foi uma miragem. 200 mil exemplares. Fala aí, cara. Desculpe novamente pegar gripe, que tá horrível. Não, mas esse poema foi a Messode Benomiel, que era uma poeta muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, infelizmente já falecida. Ela me perguntou, falou que tinha um projeto da Telemar, naquela época, Telemar, que estava trabalhando com poetas sobre em cima de algumas telas de pintores. Se eu queria entrar. Eu falei que, óbvio, que eu queria entrar, né? E eu fiz esse poema, Miragem, sobre um óleo, tela em óleo do Majon, acho que é Majon, marrom. E o poema saiu por aí, 200 mil. Eu ganhei um dinheirinho naquela época até. Mas foi isso. E até hoje eu não botei esse poema em livro, porque ele sempre não entra na seleção, não cabe no livro. Então, é um beduíno, fala sobre um beduíno, sobre que é a vida de um beduíno, uma coisa dessa. Poema pequeno até. Nem é ruim, mas é que não cabe nunca nos livros. Aí eu vou deixando ele para depois. A história é essa. Na Telemar. Mas o público jovem que está aí não está nem sabendo o que a gente está falando, cara. Se tivesse direitos Hoje em autorais, dia, você ia ficar numa com o boa, né? celular na mão, vai lembrar que você ia para a rua, botar um cartão, um telefone, ainda brigava com quem estava na fila. Pô! É isso aí. Tempos que passam. Muito bom. Tua voz? Oi? Gente, desculpa, eu, para variar, sou desligado. Eu desligo o telefone para o barulho não interferir e acabo esquecendo de voltar a ligar. Conta para a gente um pouco a história dos Cestas Poéticas. O que é o Cestas Poéticas? Tá sendo um sucesso. Começou
com um pedido do Rafael Gomide, que ele tem um canal na artecult.com, tinha um canal e queria abrir para alguns escritores, para abrir o site, né, para melhorar o site, e me pediu se eu podia escrever sobre poesia toda sexta, todo um dia da semana, que já tinha na Ana Lúcia Gosling escrevendo às quartas-feiras contos, crônicas, e o César Manzomiro às quintas escrevendo contos, que eu ficaria com a sexta falando de poesia. E no início ele queria que eu escrevesse só minhas poesias. Aí eu perguntei a ele que não teria sentido toda sexta-feira eu escrever poema, botar poemas meus, e eu acho que perderia um espaço, né, um bom espaço, com tanta gente escrevendo livros e tantos poetas, enfim. Aí a coisa foi crescendo. Eu botava um poema meu, depois eu falava sobre os lançamentos da semana, do mês, aliás, e depois eu comecei a colocar livros de lançamentos também, fazer críticas sobre os livros, e as textos poéticas viralizou aí. As pessoas agora mandam para mim antes de, quando vai sair algum lançamento, algum evento, mandam para mim, eu boto lá. Ficou um noticiário de arte geral. Tem teatro, tem a televisão não, tem teatro, tem música, rádio, e aí todo mundo manda as coisas para mim, dá um trabalho, como vocês estavam falando, que dá um trabalho fazer esse programa, dá um trabalho danado fazer os Cestas Poéticas, porque eu tenho que escrever, porque eu escrevo tudo e dividir, e depois ver os flyers que me chegaram e enviar para o editor ver se está tudo certo, e é complicado. Mas está sendo muito bom, E inclusive toda sexta. amanhã eu vou ganhar um prêmio sobre essa coluna. Eu e mais o editor, e mais, acho que 4 escritores do canal vão ser premiados amanhã no evento. Vai ser legal. Amanhã não, acho que quarta-feira. Nem sei que dia que é Parabéns. hoje. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Valeu. Estamos concluindo, né? Estamos concluindo, né? E como nós começamos o programa hoje de uma forma diferente, apresentando um vídeo, eu vou encerrar apresentando outro vídeo, poema do Tanúcio Cardoso, né? Mas antes eu quero agradecer, Tanúcio, você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente, né? E muito obrigado também ao Ricardo Alfaia, né? Sim, eu sou um péssimo comerciante. Dois intervalos comerciais, então, antes de encerrar. O primeiro é convidar o público presente, que uma boa parte deles é a primeira vez que visita o canal do Proletariado, e eu sempre peço para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem, comentarem. A gente sempre publica também vídeos, poemas. Aliás, eu peço autorização até para publicar os seus no nosso canal. E é importante essa interação, porque isso ajuda, nessa maluquice dos algoritmos, a divulgar não o canal, mas a poesia, né? O objetivo principal do canal do Proletariado é divulgar a poesia, né? Tanto é que a gente trabalha com vários tipos de gêneros, enfim, é uma diversidade enorme de poetas que a gente vem entrevistando ao longo desses 4 anos e pouco, né? Então, esse é o primeiro intervalo comercial, que eu agradeço se vocês se inscreverem no canal, comentarem, etc. E divulgarem, né? Isso é importantíssimo também. E o segundo intervalo comercial é o seguinte, Tanúcio: onde os nossos ouvintes, espectadores, vão comprar o seu livro? Qual é o caminho das pedras? Porque um dos problemas das nossas publicações é o acesso, né? A gente não tem livraria, tal. Então, dá uma dica aí para os nossos telespectadores. Na verdade, o meu último livro é o Eu e Outras, livro mais recente, né? É o Eu e Outras Consequências. Que o outro foi lançado no Chile e no Peru, e eu não tenho, só na editora de lá mesmo. Esse aqui é só pedir na Patuá o quê? Na Penalux, tá? Editora Penalux,
que tem o exemplar lá, vocês podem comprar diretamente lá na editora, tá bom? Plim, plim. Eu não tenho Bíblia Encerrado o ainda. intervalo Eu comercial. quero também agradecer ao Alfaio Tanúcio Cardoso pela essa visão de poesia, né, que hoje está ganhando corpo, né? Porque a poesia não é um estado de linguagem só, né? Ela é um estado de ser, uma visão de mundo e tem uma incidência sobre a cultura, né? Então, ela junta todos esses ingredientes complexos, né? Engano muitas vezes de achar que a poesia é só um estado de linguagem, onde você explode a linguagem, você cria outras referências. Mas se você não criar essas referências conectado com o seu tempo também, você, né? E o seu tempo pode ser um tempo interior, né? Não necessariamente o tempo político, o tempo social, etc., mas a reverberação desse tempo no seu interior, né? Os seus dilemas interiores, etc. E a poesia traz esse subterrâneo, esse não dito para o mundo e faz circular e até salva pessoas, né? Tem muitos exemplos, além do seu de poesia salvar até, né, fisicamente, psicologicamente as pessoas. E, então, eu sempre faço uma pergunta assim, o que seria do mundo sem a poesia? O que seria a poesia do mundo sem os poetas? Seria um deserto. Né? E é isso aí, eu agradeço também, em nome do canal, pela presença de vocês. Um debate fantástico, uma conversa maravilhosa. Obrigado, muito quero obrigado. agradecer. Agradecimento especial ao público. Diga, Tanúcio. Eu queria agradecer ao público, né, que está aí, vários amigos, a você, César, ao Hamilton, ao Ricardo, que falou lindamente aí da minha poesia, e dizer que é importante, muito importante, como você falou, esse contexto poético, num mundo tão sombrio como o nosso, né? Então, eu acho muito importante esse programa e vou divulgar, já tenho divulgado, vou divulgar cada vez mais. Eu queria falar um poema para terminar agradecendo, como poeta, Opa. Por posso? favor. Diz assim, poema em gestos, é pequeno, e agradece, diz: o que vem de dentro pudera nunca se exprimir palavra. O que vem de dentro é ouro, puro silêncio, pudera nunca se exprimir mundo. O que vem de dentro é tudo, só se pode exprimir mudo. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo, quer falar alguma coisa? Despedida? É só que foi comentado aí, né? Perguntaram onde há livros do Tanúcio. Esse Eu e Outras Consequências, na minha livraria, tem um exemplar. E agora, os livros, aquelas coleções, rios, vertentes e quadrigrafias, onde tem Tanúcio, né? Tem eu, tem Márcio e tal, esse tem vários exemplares lá na Alfaia Livreiro. Né? Então, se alguém tiver interesse, né, é só digitar o nome Alfaia Livreiro lá na busca do Google, que vai aparecer o link que conduz à livraria. Aí é só escrever Tanúcio Cardoso. Aí o que tiver lá vai surgir. E hoje em dia, por exemplo... Falar só um instantinho. Desculpe. É porque eu ia cometer uma indelicadeza de não falar o nome da menina que faz os meus vídeos belíssimos, que é a Silvana Costa. Se algum interessado, é só pedir que eu passo o endereço dela, tá? Que é um grande trabalho, uma grande artista. E pedir novamente desculpa pela minha gripe, que está horrível, está muito ruim, mas eu acho que deu para chegar no fim do programa. Agora, é interessante que todos os livros seus devem estar também na estante virtual. Pode ser. Um dia desse eu abri a estante virtual e estavam todas as coleções antigas. Eu comprei, inclusive, livro meu da estante virtual. Muito bem, gente. Então, uma boa noite a vocês e fiquem com mais um poema de Tanúcio Cardoso. Uma boa noite, obrigado. O morto. Tudo permanece em seu lugar. A tartaruga, estática, sábia, contempla a cena.
Quem morre antes, o morto ou seus objetos? Tudo permanece em seu lugar. O morto é um poema acabado, solto, completo.